Boa noite. Boa noite. Graça e paz, amém? Eu queria falar primeiramente algumas orientações que eu vou dar aqui. Eu acho que todos estão me ouvindo. Nesta noite eu gostaria de ter colocado todos aqui à minha frente, líderes de célula, pastores, obreiros, intercessores. Eu queria tê-los do lado de cá, todos aqui, ó. Mas eu no último momento resolvi mudar de estratégia. Portanto, eu sei que os pastores da casa estão espalhados, eu sei que os líderes da casa estão espalhados, porque esta palavra hoje, ela é uma palavra norteadora do futuro da igreja. Então, o nosso culto hoje, sendo o último domingo do mês, eu tenho uma palavra específica. Então, eu estou olhando aqui, estou procurando aqui, vendo, cadê o marido, cadê? Estou esperando chegar aqui, todos eles aqui, por favor. Isso aí, bom, pessoal, os líderes sentados, essa é uma palavra que eu preciso que vocês atentem. Muitas coisas que eu vou dizer aqui, Deus me fez escrever para esta noite, nesta palavra específica. Segundo, esta palavra é para nós, igreja, Plenitude Igreja Batista. É uma palavra que vai nos dar o norte, a direção, vai nos dar a visão, vai nos dar olhar para frente e ver que todo o processo que estamos vivendo é um processo de Deus. E quando é de Deus, mesmo que a gente não entenda algumas coisas, a gente busca entender e receber de Deus e aplicar ao nosso coração, para que a gente siga em frente. Hoje de manhã, eu queria que vocês estivessem orando pela Rayane. Rayane é da célula do Tiago, do pastor Tiago e da Débora. Não estou vendo eles aqui. Está lá? Está lá em cima, está cuidando lá em cima. Eles estiveram hoje de manhã, o Tiago e a Débora, num velório. É o segundo filho que a Rayane perde. Ela ganhou nenenzinha, ela esteve no último culto que eu estive aqui pregando, orei por ela. A parte de diabetes, de pressão muito alta. A criança nasceu com sérias complicações. Ela teve que fazer uma cirurgia. O nome da criança era Theo, era um menino. Teve que fazer uma cirurgia. Seu peitinho teve que ficar aberto, esperando que o corpo desinchasse. Nós acompanhamos em oração, ligando para ela, orando com ela. Fizemos uma das orações mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Quando você precisa levar uma pessoa a entregar o filho nas mãos de Deus, e os médicos deram para ele apenas 48 horas de vida, uma criança que não viveu. Você não tem ideia do que é isso, tendo perdido um filho, estando prestes a perder o segundo filho. Eu quero que você ore pela Rayane, pela vida dela, e pedindo graça de Deus sobre a vida dela.
Nessa oração eu disse: você está preparada, filha, para orar comigo? E deixá-lo ir. Eu quero que você lembre-se que muitos de nós geramos expectativas sobre muitas coisas. Nessa palavra inicial eu queria pedir a você que como plenitude, quando eu digo plenitude eu digo igreja, você ainda que talvez não se definiu, se defina. Você ainda que não faz parte dessa família, faça. Você que ainda não se comprometeu com o reino, se comprometa. Você ainda que está em dúvidas, eu acho que você não precisa de nenhum argumento maior do que aquele que você tem, daquele que Deus tem feito aqui, porque Deus espera que eu e você, nós possamos viver como igreja. Sabe por quê? A gente precisa aprender a chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, e isso é ser igreja. Você nunca vai ser igreja se você viver na periferia. Você nunca será igreja se você não se comprometer. Você nunca será igreja, e eu não estou dizendo igreja a quatro paredes, eu estou dizendo a igreja, corpo vivo de Cristo, se você não tiver um compromisso com o reino. Então algumas coisas que eu vou falar aqui nessa noite, elas dizem respeito a algo muito importante. Dia 14 desse mês, nós tivemos uma assembleia administrativa, e nessa assembleia administrativa, nós como igreja tomamos decisões para o futuro da igreja, e a gente precisa ser claro naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos continuar, naquilo que precisamos continuar. Então, hoje a minha palavra é plenitude. Plenitude é o nome da nossa igreja. Eu coloquei o título do sermão assim, plenitude, o propósito de nossa igreja. E aí você vai entender qual é a palavra que eu quero trazer nessa noite. Talvez você ainda não seja plenitude, você não seja igreja, talvez você ainda, mas eu quero que você entenda que quando Deus separou-nos, cada um de nós, para estarmos aqui, há um propósito na sua vida aqui, há um propósito com o seu dom, há um propósito com os seus talentos, há algumas coisas que Deus deu como peculiares a esta igreja, e que a gente precisa hoje refletir sobre isso. Tenho entendido que chegou um tempo de surgirem novamente o que temos visto, mas eu creio que neste tempo é um tempo de surgirem novos homens e novas mulheres intrépidas, jovens, homens maduros, homens de família, mulheres cheios de verdade, cheios de unção. Chegou o tempo de nós vestirmos a camisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Vestirmos a camisa, não recuarmos diante dos desafios. E vocês vão entender quando voltarmos para o texto bíblico. Quando eu falo da plenitude, eu quero dizer que a plenitude da nossa jornada de vida, dos desafios que nós temos como igreja, são muitos desafios. Essa igreja, comigo e com você, nós temos vivido desafios, superado desafios. Sabe, queridos, os maiores desafios não são os financeiros, as estruturas. Os maiores desafios são os desafios espirituais.
são as batalhas internas, é aquilo que o mundo não consegue enxergar e não conseguimos ver com os olhos, mas é nítido a batalha espiritual em que todos nós caminhamos. Eu e você somos chamados para fazer parte da história dessa igreja, não ser apenas a igreja, mas fazermos parte da história dessa igreja. Essa igreja tem 75 anos de organizada. Ela foi organizada com 45 pessoas. Ela teve o seu tempo auge. Nós chegamos a um crescimento, talvez a maior igreja evangélica da nossa cidade. Passamos pela pandemia, todos nós fomos tocados, passamos por uma situação que me envolveu pessoalmente. Continuamos firmes e não paramos. E aquela música que mais cantamos aqui, né? Ninguém vai parar a igreja. Sabe, todos os dias que Deus tem nos dado são dias de oportunidades. Eu digo oportunidades, sabe? Deus está movendo o mundo, Deus está movendo as circunstâncias, Deus está movendo a história. Ela precisa ser escrita por aqueles que se propõem a escrever a história. Querem ver o que eu vou dizer aqui? E marquem esta data, o último culto de 2025, presta atenção, todos os meninos e meninas que têm agora de 10 anos, pode ficar de pé, 9, 10, 11, 12, fica de pé, meninos e meninas, de 9, fica de pé, pode ficar de pé você também, Manu, isso, 9, olha lá, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, vem aqui para frente, vem aqui para frente, vem aqui para frente, todos vocês. Irmãos, dê uma olhada para cá. Eu falei até 16 anos aqui. Aqui, presta atenção. Aqui estão os futuros líderes dessa igreja. Aqui estão os futuros homens e mulheres íntegros que vão viver em uma sociedade para proclamar neles mesmos e através da vida deles a vida de Jesus na terra. Sabe, Deus está levantando essa geração. Sabe, irmãos, se você não consegue olhar para você e olhar para frente e acreditar, olhe para eles e diga: eu vou vestir a camisa e vou viver de uma maneira que a minha vida inspire essa geração. Sabe, amados irmãos, aqui estão histórias, famílias, aqui está uma geração de meninos, de meninas, que eu posso dizer ainda meninos e meninas, mas o que eu vou dizer, irmãos, daqui 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, eles serão homens e mulheres poderosos do Senhor. Eles irão dar continuidade, assim como eu e você temos dado continuidade. Então, para não desperdiçar esse momento, levante a sua mão para cá e comece a abençoar essa geração, e comece a declarar a bênção de Deus sobre a vida deles, de cada família, e comece a gerar agora no mundo espiritual aquilo que eles ainda nem os olhos deles viram. Senhor, nessa noite nós levantamos as nossas mãos a esta geração, nós levantamos as nossas mãos a esses meninos, a essas meninas, a essas crianças que o Senhor
Senhor tem trazido a essa igreja. A plenitude é uma continuidade de gerações. A plenitude é uma igreja, Senhor, aonde uma geração conta a outra geração os grandes feitos do Senhor. Nós nos levantamos nessa noite para abençoar e para declarar a eles, Senhor, que eles serão frutíferos nessa terra. Eles serão frutíferos, Senhor, são fontes de famílias abençoadas dessa igreja, e que irão produzir frutos, e que irão ser prósperos, e que irão plantar, e que irão frutificar, e que irão crescer, e que irão receber a abundância do céu sobre a vida deles e a geração deles, em nome de Jesus. Aplauda Jesus por eles. Pode ir, queridos. Que bom que vocês estão ouvindo a palavra. Que bom, porque a palavra diz de geração. Uma geração contará a outra geração. Diga para o seu irmão assim: estamos apenas começando. Diga aí, segura aí na cadeira. Deus vai falar muito ainda nessa noite com você. Ei, eu quero fazer um desafio a você. Seus filhos não estão aqui, eles estarão aqui em nome de Jesus. Seus netos não estão aqui, eles estarão aqui, porque esta igreja será uma plataforma de lançamento de vidas para viverem o projeto do propósito de Deus. Eu estou falando de plenitude, o propósito de uma igreja. E eu ainda não entrei na palavra. Eu acredito em um tempo de restauração de ministérios. Eu acredito num tempo do ministério profético. Eu acredito que Deus está levantando gerações e gerações, e a razão de há 75 anos esta igreja estar aqui é porque Deus tem um propósito nela, na continuidade dela. Cremos como plenitude na atuação dos 5 ministérios atuantes em nossa igreja: o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério do mestre, o ministério do evangelista, o ministério dos pastores. No meio dessa geração, Deus vai levantar apóstolos, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar mestres, Deus vai levantar evangelistas, Deus vai levantar pastores para a continuidade do projeto dele, do propósito dele. Precisamos estar prontos para liderar. Preste atenção, liderança. Por isso que eu os queria aqui, e quando eu apontasse o dedo era para vocês. Precisamos aprender a liderar de um lugar de humildade. Preste muito bem no que eu vou falar a cada um dos pastores dessa casa, a cada um dos líderes de célula dessa casa, a cada um que Deus tem investido nessa casa. A nossa base de liderança é uma liderança de humildade, de sermos humildes. Se Deus quer nos levar a sermos conselheiros de governos e governantes, de homens e mulheres que farão uma diferença na nação, nosso lugar de autoridade é um lugar de humildade. O orgulho, arrogância, prepotência, competitividade, porque a competitividade é o mal do ministério. Quando eu me acho melhor que o outro, e quando eu quero ser melhor do que o outro. No meio dos discípulos havia competitividade, e eram todos incrédulos até se converterem. Competitividade, preferencialismo precisam ser banidos de qualquer relacionamento nosso, das nossas intenções. Precisamos dar lugar à humildade, que é o sentimento de Jesus para a sua igreja. Então, essa igreja vai prosperar, essa igreja vai crescer, essa igreja vai aprender a desenvolver. Nesta noite, esse sermão
ele não está sendo publicado online, ele está sendo lá gravado, e ele vai ser lançado depois à plataforma, porque esse sermão aqui, para esta noite, é um sermão histórico, daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Sabe, queridos, nesse tempo, precisamos ver o que deu certo, o que nos deu, o que fizemos que deu certo, o que fizemos que deu errado. E aqui está a maior lei da sabedoria: aprender a reconhecer erros, aprender a valorizar os acertos. E o que eu quero dizer para os irmãos é, a visão que Deus deu a essa igreja, eu quero dizer para vocês, eu estou falando aos líderes agora, vou dar alguns exemplos, daquilo que Deus nos deu, nesse tempo todo de, quando menino cheguei aqui, 26 anos de idade, Deus nos deu a visão do sobrenatural, ela veio num momento difícil da igreja, saímos daquela escassez, e aprendemos a viver no sobrenatural, nós começamos a receber de Deus revelações que nunca tínhamos recebido. Como igreja aprendemos uma coisa muito importante: quem manda na igreja não é o líder da igreja, quem governa a igreja não é o governo da igreja, quem lidera a igreja não é o líder da igreja, quem comanda a igreja, quem governa a igreja, quem lidera a igreja é o Espírito Santo de Deus. Aqui aprendemos a pedir perdão ao Espírito Santo, porque muitas vezes queremos conduzir a igreja no intelectualismo, na teologia, nos conhecimentos. Então nós não podemos aqui, a geração que vai continuar, a visão do sobrenatural nós não podemos perder. Nós não podemos perder a visão das células, daquilo que Deus nos deu para ainda nesse tempo, do crescimento, da expansão, da multiplicação. Nós não podemos, e tivemos a nítida impressão disso agora, como aqueles que fizeram uma casa do Pai. Por favor, aqueles que fizeram a última casa do Pai, fica de pé, por favor. Os amados que fizeram a casa do Pai, aplauda Jesus pela vida deles. Pode sentar. A última casa do Pai, a visão que Deus me deu no meio da pandemia, Deus me fez escrever, Deus me fez criar aquilo, e agora já está sendo adaptado, e está tudo bem, é tudo para o reino. E queridos, eu vou dizer uma coisa: Deus nos deu uma visão ministerial, a visão da casa do Pai, e ela tem sido bênção para fora, para as igrejas da fora. Hoje eu estava em um churrasco ontem, e eu perguntei para uma pessoa que passou na casa do Pai aqui, e perguntei para ele assim: como foi a casa do Pai para você? Ele falou: pastor, foi transformador para a minha vida. Gente, então a visão da casa do Pai, a visão do servir, aprendemos a servir. Eu vi os amados cuidando lá do lar de idosos, eu vi as pessoas preocupadas, e aí o Metanoia depois vem também acelerar isso. Então a visão do servir, mas tem algo aqui muito peculiar nessa igreja. Amados irmãos, vocês já perceberam isso? Entra gente nesse altar, sai gente desse altar, tem gente que Deus dá oportunidade para cantar, para tocar aqui, de repente a pessoa não está mais aqui, mas deixa eu dizer uma coisa: o nível da adoração desse altar aqui não cai. Aqui não cai. Deus nos deu uma visão de adoração.
Deus nos deu uma visão de adoradores, e nós temos esse culto lindo, e eu vou chegar na palavra. Deus nos deu a visão do metanoia radical. Quem pode glorificar Deus pelo metanoia? Aonde nós nos tornamos os protagonistas, onde 1.450 pessoas receberam algo maravilhoso nesse ano, que vai ser findado daqui a pouco. A visão do metanoia, mas também a visão da extensão, a visão de não ficar só concentrado na igreja, a visão de sair para fora, a visão da igreja de dentro para fora. Amados, eu e você temos um compromisso para que essas visões que Deus nos deu não se perca, que ela seja continuidade. Tudo isso foi entregue por Deus a essa igreja. Custou sangue, custou suor, custou tempo, custou entrega, custou renúncia, custou luta, custou batalha, custou horas e horas de oração, horas de jejum, custou tempo para que muitas coisas se tornassem assim. Sabe, irmãos, eu quero falar uma coisa aqui: não se faz experiência com a visão que Deus deu. E talvez seja isso que mais tem alegrado o meu coração, quando eu ouço que aquilo que Deus tem dado é uma visão de continuidade, daquilo que Deus já plantou, daquilo que Deus fez. Sabe, essa igreja tem visão, essa igreja tem missão, essa igreja tem valores. Ela não é uma empresa para se cancelar algo que se começou e começar tudo outra vez. Ela é uma igreja de continuidade. Sabe por quê, irmãos? Não importa quem vai estar aqui, o mais importante é que juntos nós não percamos a visão que Deus deu para essa igreja. Se nós não nos perdermos na visão que Deus entregou, Deus vai levar essa igreja a lugares que ainda para a gente são sonhos e projetos. Sabe, Deus está fazendo algo novo, Deus está construindo algo novo. Cada ano é um presente de Deus, e somos chamados a vivê-los com fé e alegria. Abraão, naquela época de Abraão, teve fome, mas ele desceu para o Egito. Passando-se décadas, já não existia mais Abraão, mas a nova geração enfrenta a mesma dificuldade, e houve fome. Mas Deus intervém e diz assim: não desça para o Egito. Sabe, a grande questão não são as circunstâncias que vão nos envolver. A grande questão nossa é saber ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, as circunstâncias podem ser as mesmas, as lutas podem ser as mesmas, mas nós não podemos esquecer de ouvir a voz de Deus. Cada ciclo, cada nova oportunidade, cada desafio é um chamado de Deus para vivermos algo poderoso. Sabe, portanto, nesta noite, ao celebrarmos este culto, ao ouvirmos esta palavra, você precisa guardar o seu coração. Você precisa sair daqui com a certeza de que Deus já está cuidando de cada detalhe. Você precisa sair daqui com a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Você precisa sair daqui com a esperança de que coisas que talvez ainda não surgiram, vão surgir. Sabe, irmãos, nós precisamos ver novamente Deus se movendo através de homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus, e o laboratório aonde essas pessoas vão aprender isso é a igreja. É o lugar de intimidade, o lugar de busca, é o lugar de adoração. Sabe, eu acredito que em alguns lugares, somente alguns lugares da nossa cidade, somente serão impactados se nós entendermos esta palavra. O que eu devo fazer?
diante dos desafios que eu tenho pela frente, o que eu devo fazer? Liderança, igreja, plenitude, o que devemos fazer diante dos desafios? Eu quero desafiar cada um de nós a entrarmos nessa história e vivermos o sobrenatural, como se ele fosse o natural da nossa vida. Sairmos do raso, ouvirmos Deus, sermos atentos àquilo que Deus está falando, sabe? Nós não podemos negociar o que Deus colocou em cada um. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus te deu algo para construir. Diga assim: Deus te deu algo para abençoar. Fala assim: Deus te deu algo para repartir. Diga: a igreja é o lugar aonde você aprende isso. Sabe, queridos, não entregue suas promessas por causa de desejos que passam ou sentimentos que podem passar. Mantenha suas convicções, permaneça naquilo que você crê, aprenda a ouvir Deus. Isaac ouviu o Senhor. Isaac ouviu o Senhor. E talvez você esteja perguntando: e por que Abraão desceu? Porque havia um propósito para Abraão descer ao Egito. Se você ler a história do capítulo 12, do capítulo 26, é o pai cometendo os erros e o filho cometendo os muitos erros, os mesmos erros. Mas a diferença ali, amados irmãos, está naquilo que Deus fala. Deus pede para Isaac permanecer. Isaac permanece numa época de que não tinha água, numa época onde havia estiagem, numa época onde não se podia, no capítulo 12, do capítulo 26, não se podia plantar nada. Eu quero dizer algo para você nessa noite: Deus recompensa aqueles que permanecem firmes no seu propósito. Plenitude, o propósito da nossa igreja. Qual é o propósito? Sabe, Deus tem enxergado o seu esforço, Deus tem enxergado você na sua perseverança. Se você está aqui, diz muito a teu respeito, porque você podia estar em outra igreja, você poderia estar em outro ministério, a gente não tem nenhum problema com isso. Existem pelo menos aí umas 200, 300 pessoas espalhadas pela cidade da igreja que se converteram aqui, está tudo bem. E elas continuam semeando e Deus continua abençoando a vida delas. Mas se você está aqui, é porque isso diz muito a seu respeito. Sabe, irmãos, muitas vezes o que Deus tem pedido para você é que somente você aprenda a ouvir a sua voz. Deus disse a Isaac: permaneça na seca, permaneça na dificuldade. Sabe, irmãos, o ano que vem será um ano difícil. Eu já falei sobre isso. O ano que vem será um ano em que as pessoas, elas vão perder suas convicções, vão perder seus valores, pessoas irão ser compradas. O ano que vem é um ano muito, vamos dizer assim, é o ano chave para o Brasil, com tudo o que vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa, diga para o seu irmão assim: não importa, diga para ele, não importa o que tiver que acontecer, representa seca. Diga assim: o que importa é que a igreja precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Diga assim: seja na seca, seja na abundância, aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos passando anos difíceis.
Não era para estar passando anos difíceis. Mas 30% perderam seus valores. Sabe qual foi a ordem de Deus a Moisés logo depois que eles estão diante do Mar Vermelho? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. O futuro está diante de mim e de você, e você não pode retroceder, você não pode parar. Só há um jeito da igreja vencer tudo que ela precisa vencer, é avançar. Diga para o seu irmão, é avançar. O que Deus tem para nós na plenitude é a plenitude em tudo. Ele nos chamou para desfrutarmos dessa jornada, seja nos desertos, enfrentando a adversidade, seja nos montes, celebrando as conquistas, cheios da sua presença, exalando o bom perfume de Cristo. Quando nós entendemos quem somos em Cristo, temos a convicção do nosso valor, temos a convicção do nosso chamado. O grande problema da geração é que não sabemos o nosso valor, e por não sabermos o nosso valor, nós nos vendemos. Nós paramos de ouvir Deus, e nós nos vendemos por tão pouco. Sabe, quando temos a revelação perfeita para o momento, tudo isso escrevi, para o momento e para a jornada, nada irá nos abalar e nada nos fará parar. Foi assim com Jesus, quando saiu das águas do batismo e o Espírito guiou para o deserto, nada mais o parou, nem o diabo parou Jesus. Nós precisamos saber quem somos, identidade. É por isso que eu estou dizendo para você, vista a camisa, tenha identidade. Porque quando alguém perguntar para você, eu sou plenitude, eu tenho uma igreja com visão, missão e valores, eu tenho uma igreja que tem 75 anos na cidade, a palavra é pregada, é anunciada, e há uma missão, e há uma visão, e há valores, e eu não posso desistir. Sabe, irmãos, você não pode ficar de fora, você não pode se omitir. Hoje nesta palavra seremos desafiados por Deus a viver a nossa melhor estação, a nossa melhor versão. O nosso melhor ano é o próximo ano. Diga para a pessoa que está do seu lado, o meu melhor ano será o próximo ano. Diga assim, pode haver seca, pode haver chuva, mas será o meu melhor ano. Diga assim, porque o meu melhor ano não depende de A, não depende de B, mas depende dele, do autor e consumador da fé. Se alguém perguntar a você qual será o seu melhor ano, você vai dizer, o meu melhor ano será 2026. E quando você estiver em 2026, alguém perguntar para você, você vai dizer, o meu melhor ano será o próximo ano. Não abra mão da verdade, pois a sua fé está firmada naquele que pode mudar todas as coisas. Se você faz parte disso, não se omita, não se afaste, não se menospreze, não se esfrie, não se distancie. Chegue para perto, ei, peça a camisa, chega para perto, diga, vão entrar no jogo. Chega para perto, diga, eu vou ajudar a cuidar dessa geração. Chega para perto, diga, ei, conte comigo. Eu não sou apenas mais um, eu sou alguém para fazer a diferença.
Faça a diferença com a sua presença, faça a sua diferença com os seus dízimos, faça a diferença com as suas ofertas, faça a diferença com o seu servir, faça a diferença com o seu amor, faça a diferença com o seu comprometimento, mas faça a diferença. Nossos melhores anos virão. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com o propósito que Deus estabeleceu nessa igreja. E o mais importante é que você faz parte da história da plenitude, e você fará parte de uma história vibrante, porque aquilo que ainda não foi alcançado será alcançado por todos nós nessa geração. Não somos vítimas da vida, não somos vítimas das pessoas, não somos vítimas das circunstâncias, somos autores das nossas histórias, somos os protagonistas da nossa história. Então, todo tempo, lembre-se, ouça Deus. O que significa plenitude? Já vou entrar na palavra. Estado no que se acha completo, inteiro e cheio. Em plenitude, o que significa? Superabundância, grandeza. Plenitude, o que significa? Condição de pleno, que está completo, que está inteiro, sem espaço. Estado do que se apresenta total ou integral, completude. E eu quero aqui lançar esse texto aqui, Salmo 128, versículo 1 e 2, para a gente ler esse texto junto. Salmo 128, 1 e 2, por favor. Não foi colocado esse verso no Vitor? Naquela outra versão, lá no slide, não está o versículo no slide? Vamos ler juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo irá bem. Diga para a pessoa: feliz serás, e tudo irá bem. Diga para ele: se você temer ao Senhor. Se você teme ao Senhor, tudo irá bem. Tudo irá bem. Prosperidade, preste atenção, queridos. Abraão e Isaac estão falando de prosperidade. Eu já vou voltar lá para o texto. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter sempre. Diga isso. Prosperidade não é ter muito. Diga comigo: prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter sempre. Diga: prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. Isso é prosperidade. Feliz será e irá bem. Sabe por quê? Porque você vai ter sempre. Sabe por quê? Porque embora você não tenha tudo, mas você não vai sentir falta de nada. Sabe, querido, Deus está pronto para abençoar o seu trabalho. Deus está pronto para abençoar os seus negócios. Deus está pronto para abençoar a sua empresa. Deus está pronto para abençoar as coisas que você coloca as mãos. Deus está pronto para abençoar a sua vida. Mas há algo que você precisa aprender. Aprender com Isaque, filho de Abraão e Sara. Diga assim: a vida é um aprendizado. Se eu não estou disposto a aprender, eu não pedi para repetir, mas deixa comigo. Se eu não estiver disposto a aprender, meu caminho será difícil.
Então nessa noite eu que te convido para ir para a palavra. Agora nós vamos para a palavra. Aprender com quem? Com Isaac. E o primeiro texto está no versículo 1 do capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Diga comigo assim: as circunstâncias são as mesmas, mas diga assim: Deus também é o mesmo. As circunstâncias podem mudar, mas Deus continua o mesmo. Aqui a Bíblia diz: por isso Isaac foi para Gerar, onde o Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure se estabelecer na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a vocês e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Deus cumpre o que promete. A história de Isaac nos ensina que quando enfrentamos uma dificuldade, devemos buscar uma saída. Eu quero dizer que para as histórias futuras da plenitude, nas dificuldades, Deus sempre vai dar uma saída. Quem crê nisso, diga amém. Nas dificuldades que enfrentarmos a vida em 2026, Deus vai dar uma saída. Precisamos estar atentos à voz do Senhor e não podemos descer ao Egito. Embora muitas vezes Deus permita a gente descer ao Egito. Deus permitiu Abraão descer ao Egito. Pergunta para mim, por quê? Porque foi lá que Abraão aprendeu sobre agricultura. Foi na terra do Egito que Abraão aprendeu a mexer, sabe com quê? Irrigação. Foi na terra do Egito que Abraão aprendeu a mexer com agricultura. Porque quando a fome apertou na terra, o Egito tinha comida. E ele desce para onde tem comida. Por que tem comida? Porque lá eles usavam um rio, a hidrovia, e eles usavam todo aquele movimento para a irrigação da terra. Então a terra era irrigada e tinha comida. Abraão aprendeu isso. Isaac era pequenininho. Isaac talvez era do tamanho desse menininho aqui. Cresceu e desenvolveu e aprendeu com o pai. E uma lição que ele aprendeu com o pai. E agora, depois de toda a história, alguma coisa ficou do Egito. Um aprendizado. Sabe qual é o aprendizado? Que Deus te dá sabedoria para sair das enrascadas que a vida pode te levar. Quem entendeu isso, diga amém. Deus sempre vai te dar uma porta. Deus sempre vai te dar uma saída. Sabe, amados irmãos, muita gente prosperou na pandemia e depois da pandemia. No meio das enroscadas e das enrascadas da vida, Deus vai sempre abrir uma porta. O que você não pode perder é o ouvido para aprender a ouvir Deus. Sabe, nada do que é praticado nesse mundo de trevas pode trazer a você qualquer solução, mas tudo aquilo que é praticado na palavra de Deus pode trazer a você a solução. Sabe, em Deus você vai encontrar a saída. Se em 2026 você passar por um momento difícil, não se esqueça de buscar a Deus, e Ele vai falar com você. Sabe, Gênesis 26, de 1 a 6, ele diz: tornarei seus descendentes, Isaque, tão numerosos como as estrelas do céu. Lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos. Diga para o seu irmão: princípio estabelecido
obedecer ao Senhor. Diga assim: aprenda a obedecer ao Senhor. Porque Deus, diga assim, porque Deus vai te livrar de todas as enroscadas. Isaac foi proativo. Não seja alguém que só anda para trás. Seja proativo. Enfrente as dificuldades. Mas Isaac dessa vez tinha em mente ir mais além. Mas Deus lhe deu uma direção. Talvez o mesmo sistema do seu pai teve fome na terra, desceu para o Egito. Ele pensou assim: teve fome na terra, vou descer para o Egito. Quando ele está se preparando, Deus disse para ele: não, permaneça aí. Sabe, queridos, eu quero trazer uma palavra para você aqui agora. Permaneça aqui. E eu estou dizendo, igreja, permaneça aqui, para que os seus olhos vejam tudo aquilo que Deus prometeu nesse altar. Permaneça. Sabe, a Bíblia diz, verso 12 e 13: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um. Diga, 100 vezes mais. Imagina você chegar e falar assim: ó, você quer ter um salário 100 vezes mais? Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Tem muita gente mesmo, só esperando as bênçãos caírem dos céus, mas não prepara a terra. Ele quer que Deus faça tudo por ele. Você quer as bênçãos de Deus? Deixa eu falar para você o que você vai fazer para 2026. Preparar a terra, adubar a terra, dobrar os seus joelhos, clamar ao Deus da terra, e Ele enviará chuva sobre a terra. Tem pouca gente aqui esperançoso de que isso vai acontecer. Está faltando muito glória a Deus nessa igreja hoje. Então diga assim: se eu quero a chuva, e eu sei que ela virá, em qualquer circunstância, eu vou preparar a terra. Pergunta para mim: como preparar a terra? Diga assim: como preparar a terra? Você quer saber como preparar a terra? Oração, jejum, consagração. Ore pelos seus filhos que não são crentes, coloque diante do Senhor, busque o Senhor. Sabe, irmãos, é triste para um pai ver seus filhos desonrando Deus. Vocês não sabem a tristeza. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: prepare a terra, comece a orar, comece a interceder, comece a buscar o Senhor. Sabe, porque Deus, Ele move os céus e a terra em seu favor, quando Ele ganha o seu coração. O que fazer para viver em plenitude? E o primeiro eu disse aí: seja proativo. O que fazer para viver em plenitude? Na plenitude, seja, primeiro ponto aí, Vitão. O que fazer para viver? Você colocou essa partezinha que eu pedi para escrever junto também? Então coloca para os próximos, fazendo um favor. O que fazer para viver em plenitude? Na plenitude, seja proativo, mas atento às direções de Deus. Eu vou para frente, 2, só tem 3. O que fazer para viver em plenitude? Na plenitude, seja perseverante. 2, vamos dizer comigo: seja perseverante diante dos obstáculos.
O que fazer para viver em plenitude, na plenitude? Eu estou dizendo como igreja, eu estou dizendo, seja perseverante diante dos obstáculos. Obstáculos fazem parte do processo de amadurecimento, de crescimento e de fortalecimento. Vida fácil não fabrica heróis e guerreiros. Eu tive uma infância difícil, eu tive uma vida difícil, e digo para você, meus filhos tiveram uma vida fácil demais. E é por isso, pais, que nós temos que aprender, sabe por quê? Porque quando a gente facilita demais a vida para os filhos, eles se tornam ingratos, e nunca serão gratos a Deus. Talvez seja essa a maior lição que eu vou aprender na minha vida. Quando a gente quer tornar as coisas fáceis, a gente só fabrica homens e mulheres frágeis. Então louve a Deus, diga graças a Deus, diga graças a Deus, porque eu tenho uma vida difícil. Sabe, vida difícil forja homens e mulheres guerreiros. E você, jovenzinho, seja proativo. Fica dependendo dos mimadinhos do seu pai, da sua mãe, não. Sabe? Olha o texto que diz, o texto: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão cavou os poços, Abraão fez a irrigação. Depois Abraão aprendeu a cavar poços e fazer irrigação. Abraão não precisou mais descer para o Egito. Existem lições que nós aprendemos às duras penas da vida, mas é uma vez só. Nós precisamos aprender a tornar a vida proativa, no sentido de que nós vamos buscar entendimento e sabedoria para as coisas que Deus vai nos dar. Sabe, amados irmãos, aqueles homens começaram a tapar os buracos, que eram, tem poço que era mais ou menos de 3,5 metros de largura, para onde a água era buscada, para que houvesse irrigação. E a Bíblia diz que eles taparam os homens. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Levante a sua mão se você quer aprender algo. Levante a sua mão, diga: em nome de Jesus. Não importa quantos poços serão entulhados na minha vida, porque Deus me dá a energia e a força para abrir todos eles. Diga: eu não vou desistir diante das dificuldades. Diga: eu não vou desistir diante dos obstáculos. Diga: eu não vou desistir. Diga para o seu irmão: não desista. Existem pessoas que irão entulhar os seus poços. Existem pessoas que vão dificultar a tua vida. Existem pessoas que vão atrasar o seu lado. Existem pessoas que vão tentar te prejudicar. Não importa, elas sempre estarão por aí. Mas deixa eu dizer, você não precisa olhar no plano horizontal, olhe sempre no plano vertical. Sabe por quê? Porque a água vem de cima também. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Então Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar. Ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados do tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes. Por que deu os mesmos nomes? Porque a gente não muda os marcos. Testemunhos são testemunhos. A gente não plagia, a gente reconhece, a gente honra, a gente valoriza.
e por isso a gente dá os mesmos nomes. Deixa eu lhe dizer, honra é uma coisa que estabelece a bênção de Deus sobre a igreja. Pessoas vão e vêm, mas a honra precisa permanecer. Sabe, honra não é quebrar a aliança, honra é perpetuar a aliança. Sabe, irmãos, o primeiro poço foi chamado de Ezeque, que significa contenda, pois grande foi a intriga dos pastores. Então os servos cavaram outro poço e deram o nome de Sitna. Sitna significa inimizade. E ele recebeu esse poço após mais uma luta travada. Isaac, a Bíblia diz que mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Então ele deu o nome de Reobote. Está aí no texto, capítulo 26. Ele diz: agora o Senhor nos abriu espaço e vamos prosperar. O terceiro poço foi chamado de Reobote, que significa alargamento. Tem poços até hoje de 3,5 metros de largura. Foi assim nomeado porque neste local Isaac começou a ser próspero. Sabe, irmãos, é aqui que a gente precisa entender. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, eu o abençoarei. Sabe, provavelmente o nome Berseba significa poço dos 7, em referência às 7 ovelhas de Abraão, para Abimeleque, como testemunho de que ele, Abraão, havia cavado um poço ali. Portanto, em Berseba, Abraão firmou uma aliança de não agressão com os filisteus. Isaac não quer ser agressivo com os filisteus. Eles entulham, Abraão tinha uma aliança, e ele tira. Eles impedem, ele remove. Sabe, ainda há vários poços na região de Berseba. Sabe, Isaac construiu nesse lugar um altar, no verso 14 ao verso 25 do capítulo 26, e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Se a gente puder falar sobre Isaac, Isaac é aquele que não desistiu em circunstância nenhuma e continuou perseverante. Sabe, irmãos, a sua marca tem que ser a marca da perseverança. Para terminar nessa noite, quero chamar o ministério de louvor. O que fazer para viver na plenitude? Em plenitude, faça conexões. Terceiro, faça conexões abençoadoras. Terceiro, faça conexões abençoadoras para ambos os lados. Não queira ganhar vantagem sobre ninguém. Por aquele tempo, a palavra de Deus diz que veio Abimeleque de Gerar, com Azuzate, seu conselheiro. Está no verso 26 ao verso 32, capítulo 26 a 32. E perguntaram: queremos firmar um acordo contigo, então o Senhor não nos fará mal, assim como não fizemos com você. Então a Bíblia diz que Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhes sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Mesa aí em cima, quem está na mesa aí em cima?
Aparece aí, Gênesis 26, 26 a 32, eu estou lendo. Texto bíblico que eu pedi. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ninguém cresce sozinho. Às vezes aquela pessoa que está do seu lado, que talvez você até pensa que ela seja o seu amigo, amanhã ela vai ser o seu irmão em Cristo. Talvez aquela pessoa que você não goste muito dela, amanhã ela vai estar dando glória a Deus na igreja com você. Talvez aquela pessoa mais difícil que você tem enfrentado na sua vida, seu empregado, seu patrão, se você não desistir da sua missão, será a pessoa para estar glorificando o Senhor na igreja. Então, ninguém cresce sozinho. Veja, você só terá aquilo que você honra e respeita. A unção que você respeita virá sobre você. E a unção que você respeita não é unção sobre a pessoa. Porque talvez você possa ter preferencialismo, mas é a unção que vem do alto. Porque a unção que vem do alto é a unção que capacita. E todas as pessoas, você pode olhar aqui, todos eles têm uma unção. Todos eles precisam ser valorizados. Todos eles precisam ser respeitados. Quem se isola acaba sendo destruído, mesmo construindo um lugar confortável e benéfico. Alianças era algo comum no mundo antigo. Diante de tantas possíveis invasões, fazer aliança era estar protegido. Existem pessoas que querem o que você tem e não a unção que você carrega. Cuidado com essas pessoas. Existem pessoas que querem o que você tem, mas não querem a unção que você carrega. Respeite as pessoas que querem a unção que você tem e não aquilo que você tem. O motivo porque reconheceu, e Deus reconheceu Isaac e o prosperou, porque sabe, ele não via as pessoas como inimigos. Ele cresceu para ambos os lados. A Bíblia diz que ele cavou mais poços do que ele necessitava. Às vezes Deus vai permitir que a sua empresa seja uma empresa para abrigar pessoas, para sustentar famílias. Os seus negócios serão negócios para abençoar famílias, para abençoar casas. A ideia que Deus vai gerar na sua vida vai alcançar e tocar outras pessoas. E não importa. O que você precisa entender é que você está aqui para abençoar. Isaac deu um banquete àqueles homens. Às vezes somos colocados em provas diante de situações e alianças. Eu escrevi isso aqui. E alianças que fizemos, mas existe um tempo, existe uma espera, existe um novo que ainda não aconteceu. Existe algo que ainda não surgiu. Estamos falando aqui, mas há algo que ainda não surgiu. E é sobre isso que repousa a esperança. É sobre isso que repousa a fé. É sobre isso que repousa a confiança em um Deus que não tarda. Diga assim: Deus não tarda. Diga assim: Deus não chega atrasado. Diga assim: Deus sempre vai chegar na hora certa. Ei, diga para o seu irmão: se ele não chegou ainda na sua vida, diga para ele: se ele não chegou ainda, é porque a espera faz parte do processo. Deus está te ensinando a confiar mais nele. Sabe, às vezes a gente quer as coisas do jeito que a gente sempre teve em casa, filhinho mimado. Quantas decisões erradas nós tomamos por não saber esperar o tempo de Deus, por não continuar furando e cavando poços. Pastor Felipe, furar
e cavar, furar e cavar, furar e cavar, furar e cavar, furar e cavar, até que a água nasça e jorre e pessoas sejam abençoadas. Pastor, me prove isso. Muitas vezes nós desistimos diante das dificuldades, diante dos inimigos que se levantam, diante das dificuldades encontradas. Veja algo interessante que eu quero chamar a sua atenção, e eu quero que coloque o texto bíblico que eu pedi aí para colocar nos slides. Gênesis 26, 32. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-se Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Sabe, irmãos, quando você age com honestidade, quando você age com honra, quando você age com proatividade, quando você age com perseverança, quando você não para diante dos obstáculos, quando você continua, ei, não tem água ainda, não importa, continue, ei, entulhar os meus poços, não importa, eu estou aqui para desentulhar os poços, eu estou aqui para continuar, ei, eu ainda não vi a igreja terminada, mas eu sei que eu verei. Eu ainda não vi o departamento infantil todo pronto, mas eu verei. Ei, pastor, nós não vimos a escola ainda. Quem sabe os meus olhos não vejam, mas os seus olhos irão ver. Quem sabe, talvez você esteja perguntando: ei, pastor, mas tantos investimentos, ei, não se preocupe com isso. Nem o investimento que você tem vindo na sua vida pessoal vai ficar para você. Sabe por quê? Porque quem vai controlar ele e quem vai cuidar dele é o anticristo. Essa terra não é nossa, isso aqui não é nosso, isso aqui não é nosso, mas as almas que Deus nos deu são nossas, e elas vão para o lar eterno. Sabe, plenitude, Deus está chamando você nesse tempo, e eu quero pedir que se Deus está falando com você, vai ficando de pé. Deus está chamando você para um avivamento, Deus está chamando você para um movimento na sua vida. Deus está chamando você nessa noite, sabe para quê? Ei, conta comigo, pastores, conta comigo, sabe por quê? Ei, eu vou continuar, eu vou abrir, até que a água venha. Ah, pastor, meus filhos estão distantes, estão longe do Evangelho. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu não vou desistir, e eles irão voltar para a casa do Senhor. Pastor, as coisas estão difíceis no meu trabalho. Se preocupa não, Deus está fazendo algo novo. Deus está construindo algo novo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai gerar todas as transformações, não apenas por um simples milagre, mas Ele vai usar a sua vida para transformar o lugar onde você está. Essa semana eu fui comprar uma costela. Ele está aqui, meu irmão.
Eu preciso falar disso. Aí eu olho para dentro do açougue, lá no Amigão, está lá o gerente de tudo, com a touca na cabeça, trabalhando dentro do açougue. Eu falei, eu não estou entendendo mais nada. Ele falou, pastor, estou aqui ajudando, e nós vamos bater a meta de venda esse mês. Pastor, o negócio está doido, o supermercado está vendendo tudo. E eu falei, sabe por quê? Porque era muito fácil estar lá no ar-condicionado esperando, mas ele estava lá dentro do açougue, com a touca, trabalhando, proativo, e vamos trabalhar, e vamos fazer, e vamos para isso. Sabe por quê? Ei, Deus te colocou para liderar, Deus te colocou para ser um homem que vai apontar a direção da mudança. Deus trouxe algo sobre você. Você tem recebido algo de Deus nesse ano. Ei, não recue, vamos para frente, persevere, vamos para cima. Ei, nós vamos desentulhar todos os poços e as águas vão brotar, sabe? E Deus vai prosperar 100 vezes mais. Há um povo aqui preparado para viver os milagres de Deus em 2026. Há um povo aqui preparado para viver os milagres de Deus na sua casa. Há um povo aqui preparado para viver os milagres de Deus na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho. Há um povo de Deus aqui preparado para viver o sobrenatural como se fosse o natural. Então levante a sua mão, levante para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Levante a sua mão para Ele. Comece a agradecer pelo que você recebeu nesse ano. Comece a agradecer. Comece a receber de Deus agora forças. Comece a receber a alegria dos céus. Comece a receber a graça de Deus sobre você.